E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo, do canal Gosto Tira, e hoje eu vim aqui para falar um pouco da minha experiência em supermercado durante 11 meses. Bom, antes de qualquer coisa, eu sei que realmente eu sumi, eu dei uma sumida bastante, e eu gostaria de dizer que não foi só desse canal, é um canal de opinião, onde a gente conversa sobre algumas coisas. E eu deixo. E vocês me conhecem assim também, dando mais profundidade pra minha pessoa. E também eu conto algumas experiências aqui e vocês compartilham comigo se vocês, a experiência de vocês também. Mas eu sumi por causa também, né, da vida, correria e do dia a dia. E hoje eu vim aqui pra falar o que eu tava fazendo durante esses 11 meses. Eu realmente fiquei muito ausente. E eu vou aproveitar porque eu tenho, pra você que não sabe, eu também tenho um canal, né? Meu canal principal, Gusta Uchiha, tem 5 mil inscritos atualmente. Então eu tenho que dar alguma explicação para esses inscritos que realmente querem saber quem eu sou. Bom, então durante esses 11 meses, né, eu realmente ingressei no mercado de trabalho. Eu fiquei 11 meses trabalhando em um supermercado aqui da minha cidade mesmo. É um supermercado bem conhecido, né? E eu trabalhei como um jovem aprendiz, porque até então eu não tinha nenhuma experiência e também eu realmente não tinha nada no mercado, né? Literalmente. Então a gente precisa ingressar e de alguma forma eu ingressei como um jovem aprendiz. Até aí tudo bem, é meu primeiro emprego, eu sabia realmente das dificuldades, das coisas que aconteceriam, porque é o primeiro emprego, geralmente você não tem experiência, você não sabe o que acontece, como é o dia a dia, principalmente de uma empresa supermercado, né? Você não sabe o que tem que fazer direito. E no começo, foi para mim foi algo muito bom, porque eu tava passando nas entrevistas, passando nos testes e para mim tava muito bom, porque eu nunca imaginei que eu conseguiria passar, né? E eu consegui. E até então, naquele momento, eu era muito tímido, eu tinha muitos problemas com falar assim, entendeu? Então eu realmente abracei essa oportunidade que apareceu, né? E eu fui de cabeça mesmo, atrás desse objetivo. Meu primeiro dia nessa empresa foi bem confuso, foi bem estranho, porque vocês sabem como é composto um supermercado, né? Os funcionários, os líderes, depois os coordenadores e o gerente. Pelo menos o que eu trabalhei funciona mais ou menos assim, entendeu? E, cara, de começo foi um pouco difícil, pelo menos no primeiro dia pra mim, porque eu cheguei não sabendo de nada. Eu não sabia se tinha que levar almoço, eu não sabia onde bebia água, eu não sabia onde era o banheiro, eu não sabia no intervalo, eu não sabia de nada, literalmente. Então eu trabalhei lá, eu fui apresentado ao a pessoa que era encarregada daquele setor, né? Que era o setor dos frios, pessoal. Pra quem não sabe, o setor dos frios é o setor dos laticínios, dos queijos, das coisas assim, entendeu? Que ficam dentro de freezers ou geladeiras, essas coisas assim. A maioria das coisas ficam, né? Então, nessa parte, e eu fui, ele me apresentou o setor, me apresentou algumas pessoas que estavam por lá, né? Dentre uma delas que foram me apresentadas, vocês vão ter que salvar o nome dela. Então, eu fui apresentado e eu achei muito interessante de primeira, né? Eu achei, caramba, que legal. Ele me ensinou algumas coisas, como o PVPS, que é o primeiro que sai, é o primeiro que entra. Eu não sei se eu falei certo, acho que eu falei certo. Primeiro que vence é o primeiro que sai, uma coisa assim. É PVPS, eu só disse. Quem souber desses comentários. Mas pra mim foi algo diferente, né? Mas eu aprendi que tinha que botar as coisas mais velhas, né? Mais perto de vencer pra frente e tal, e as mais novas pra trás. Então, eu fiz isso e não foi tranquilo, né? E depois de uns dias eu fui fazendo várias coisas, eu via que eu não ia conseguir ficar parado, tipo, no sentido de que eu não ia ficar só no meu setor, né? Então, foi papo de eu fazer várias coisas que eu não imaginava que eu ia fazer, né? E as coisas que eu tava fazendo lá, eu vou sempre estar deixando aí na tela, né? Eu não vou estar falando e narrando, eu vou estar mostrando aí, vocês vão vendo como era o dia a dia, mas eu lembro que uma das coisas que eu não esperava de verdade
era que eu carregaria um pallet, né? Eu sendo um jovem aprendiz, eu fiquei. E eu perguntando se era normal e o pessoal dizendo que não. Porque eu também, como eu era um jovem aprendiz, eu fazia o trabalho e era conciliado com o curso, que era na semana também. Então era alguns dias para o trabalho e alguns dias, e um dia em específico para o curso. E os colegas também faziam a mesma, era da mesma empresa que eu, e eles falavam que isso não era normal, e eu ficava, tipo, chocado, porque realmente, cara, eu machuquei muito a minha mão naquele dia, por causa que eu carreguei aquele negócio, né? E eu fui atrás, né? Mas não deu em nada, porque não dá em nada, né? Porque eu sou só um aprendiz. Então, realmente não dá mesmo. E o que eu quero dizer pra vocês é que vocês não podem ter esse pensamento. Por ser jovem aprendiz, vocês têm que ter os direitos de vocês, vocês têm que ir atrás, porque senão as empresas não querem saber, entendeu? Então, se consistia nisso. Eu fazendo as minhas coisas, mas eu fazia coisas demais dos outros setores. Eu sempre fazia coisas dos outros setores também. Então, eu sempre tava ali fazendo outras coisas. Por mim, tudo bem, porque eu queria aprender, eu gostava, mas tinha momento que parecia algo muito abusivo, sabe? E pra mim, eu realmente não entendia direito, mas eu fui levando. E eu fazia de tudo, né? Eu limpava, eu fazia tudo e tal. E o que mais eu achava ruim, isso tudo, né? Era porque também o clima era horrível, era um clima muito tóxico, pessoal. Era papo de pessoas falando mal das outras, falando principalmente de mim, porque eu era o aprendiz e eu não sabia fazer direito as coisas ainda, né? Porque é um direito meu, eu não nasci sabendo das coisas, mas o pessoal gostava de falar, e tal. Ele não sabe fazer tal coisa, ele é inútil, tal, blá blá blá, tá ligado? Então, tipo assim, eu me sentia muito mal com essas coisas porque era como. Não é, nunca foi algo justo, sabe? No sentido de, eu não sei fazer um bagulho, porque eu não nasci sabendo, mas eu agradeço muito porque nesse ambiente tóxico também sempre tem aquelas pessoas que se saem, que são pessoas boas, entendeu? E eu conheci, né, pessoas boas, eu conheci pessoas que conseguiram me aconselhar e me ajudar até o último dia de trabalho, né? Então eu posso dizer pra vocês, pessoal, que foram 11 meses, mas foram 11 meses de uma experiência que não foi tão boa, mas eu consegui conhecer pessoas incríveis, né? No curso eu conheci pessoas incríveis que eu guardo até hoje no meu coração, né? E eu consegui também, no trabalho, algumas pessoas, não foram todas, né? E entrando no tópico de pessoas, no período em que eu fiquei nessa empresa, nessa loja em específico, aconteceram muitas trocas de coordenadores, sabe? Então, trocou 3 vezes pelo menos e não deu tempo deles me falarem nada e tal, tipo, do meu feedback, porque não ficavam comigo. Então, no final do contrato, eles não me deram meu feedback bom, né? Então, cara, eu dei o meu melhor nessa loja, dessa empresa, mesmo sendo horrível, mesmo sendo uma coisa assim traumatizante mesmo, eu dei o meu melhor e eu prometi pra mim mesmo que eu ia fazer isso pro meu futuro, né? Embora atualmente eu esteja desempregado, né, sem nenhum emprego, mas eu botei na cabeça que eu ia fazer isso por mim, por eu ser uma pessoa boa e que eu não ia me corromper ao ambiente, né? Porque as pessoas de fato que são boas não se corrompem ao ambiente. Então eu fiz de tudo, teve um mês que eu fiz tanta coisa pra me tentar, porque na minha cabeça eu queria provar que eu era bom. E o que eu fiz? Eu fiz de tudo, aceitei coisas, não reclamei de nada pra me tentar pelo menos ser o destaque do mês, pra me mostrar que realmente eu tava ali, mas eu acabei sendo injustiçado. Até uma pessoa falou, né, que por eu ser jovem aprendiz, eu não ia ganhar. Então eu acho que algumas empresas ainda têm esse tipo de discriminação. E é com isso também que eu incentivo vocês a não passarem por o que eu passei, por aceitarem isso. Saibam que vocês têm um valor e que vocês, que estão assistindo esse vídeo, além de ter um valor, vocês têm potencial. Coisa que eu não enxergava em mim, entendeu? Então eu botei na cabeça que às vezes não quer dizer que eu ganhando um troféu, não quer dizer que eu seja o melhor. Mas às vezes quer dizer que tá, pode ser que signifique isso, mas às vezes nunca. Tem gente que faz um trabalho excelente e não ganha troféu, entendeu? Então é isso que eu quero passar pra vocês, que vocês não têm que fazer as coisas pra ganhar um troféuzinho que não significa nada pra eles no final do mês. Mas vocês têm que fazer pra se sentir bem. Aquele ambiente não me fazia bem, mas eu estava lá tentando fazer de tudo, sabe? Então, eu não conseguir ser destaque
na empresa, mas eu consegui ser destaque no trabalho. Na empresa, no trabalho não, no curso, né? E eu pude conseguir dar o meu melhor, né? Eu consegui um feedback bacana do professor. Eu consegui dar o meu melhor no curso, né? Porque lá realmente eu consegui ser visto. Mas infelizmente, no trabalho eu não consegui. E o que eu quero dizer pra vocês é que não desistam do que vocês querem. A caminhada no começo é difícil, mas o final é sempre bom. E o que eu quero dizer mais pra vocês é que nenhum emprego é fácil, nenhum emprego é fácil de aturar as coisas. As pessoas não são fáceis, porque elas sempre estão tentando puxar outro tapete. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que persistam. Quando vocês estiverem num emprego assim, vocês não são obrigados a ficar, entendeu? Então, não tô dizendo pra vocês só saírem do emprego, mas verem opções melhores pra vocês. Vocês têm potencial, assim como eu achava que eu não tinha por causa do emprego desse, que eu me questionava todos os dias. Por que eu tava ali? Sendo que eu era uma pessoa boa. Mas o processo é assim, o processo é, pra gente que somos cristãos, o processo faz parte do propósito. Então, foi difícil pra mim. Eu posso dizer que foram 11 meses difíceis e que de vez em quando eu tinha um respiro com o curso, que foi ótimo, né? A instituição foi ótima comigo, as pessoas foram ótimas comigo, o professor também, mas o emprego não foi bom, né? Agora eu tenho uma experiência que eu preciso, entre aspas, para mim entrar numa empresa, mas é complicado. Realmente, supermercado, pessoal, não é coisa fácil. Certo que não não é esse bicho de sete cabeças, mas não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas é uma opção para pessoas que não têm tantas opções de emprego. É uma opção. Porque, de certa forma, você vai receber um salário e algumas coisas, né? Que os empregos te dão. Mas. E é fácil de entrar, mas, cara, se tiver uma coisa melhor para você ir, vá. Né? Então, essa foi a minha experiência em supermercado. Foi por isso que eu sumi durante bastante tempo, porque eu não tinha muito tempo para as coisas, né? Eu sou muito grato pelas pessoas que ficaram no meu caminho, as pessoas boas. E uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo é que nem tudo é meta. E eu via que o pessoal focava muito em meta, sabe? Ai, meta e tal, não sei o que, vamos atingir a meta. E não olhavam pro potencial da equipe. Porque quando a gente tem uma equipe boa, consequentemente as metas vão vir. Então, se você não tem um elenco bom, se você não cuida do seu elenco, eles vão ficar chateados, entristecidos, e com isso você não vai atingir metas. Só vai gerar insatisfação. Então, eu acho que foi isso que eu aprendi. Esse vídeo eu vou deixar guardadinho. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Eu tô deixando bem claro que eu não tô aqui pra ofender ninguém. Eu tô aqui pra falar um pouco da minha experiência, da minha opinião, né? E esse canal é muito pra isso. Eu vou estar deixando uma partida aí que eu virei pra encerrar o vídeo, mas
Quando eu estava lá, né, eu fiz um vídeo pro meu futuro, que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa assim, de postar, né. Então, eu fiquei muito chateado, pessoal, porque no final, né, eu ainda recebi um feedback que eu não me esforçava direito, que eu não fazia as coisas direito, né. E pra mim isso foi um tiro no meu pé, porque eu fazia de tudo, tá ligado? Fazia de tudo, me esforçava que nem um condenado, fazia um trabalho de um efetivo, tá ligado? Na minha concepção. Mas tudo bem, porque a gente tem que entender que a gente não perde empresa, as empresas que perdem a gente, nosso potencial. Então eu realmente podia somar, mas é isso, pessoal. Passou. Tô desempregado agora, quem quiser me contratar aí. E pra encerrar o vídeo eu vou estar deixando esse pequeno vídeo aí, né? Esse canal já mostrei meu rosto, eu acho que se eu não tiver mostrado, eu mostro agora, mas no outro canal eu mostrei. Então é isso, pessoal. Se cuida. E olha essa vitória aí. Meu último dia, posso dizer que foi bastante difícil chegar até aqui, por causa das complicações. Primeiro emprego, isso em supermercado, trouxe várias dificuldades, várias coisas, mas eu consegui, né? E é algo que parece realmente impossível. Eu nunca teve nenhuma experiência, realmente. Eu só não desisti mesmo, porque eu sou cristão e tenho fé, né? E literalmente só não desisti por causa de Jesus. Ele foi a única coisa que me sustentou, viu? Porque foi muito difícil, muito complicado. Então, chegar aqui até o último dia, estando de cabeça erguida, é muito importante pra mim. Então, eu sou muito grato, sabe? Muito grato, porque mesmo com toda a dificuldade, consegui aguentar. E se eu consigo, você também consegue. Eu não quero isso pra mim, pra minha vida, sabe? Eu espero realmente conseguir algo melhor, porque realmente é algo muito ruim, muito puxado. E eu com certeza sofreria bastante aqui, então tô cansado, vocês podem ver as minhas olheiras, meu rosto cansado, suado, descabelado. Só Deus sabe, foram 11 meses difíceis, mas tudo tem um propósito, né? Então é nunca desacreditar, mesmo com essas coisas que te fazem duvidar do seu potencial. Nunca duvidar e acreditar de que vai dar tudo certo. A vida é assim. Então é isso, vou deixando essa jornada por aqui. Foi muito difícil, mas eu sou grato.